Meu nome é Bruno, eu sou acadêmico de Engenharia de Produção e hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre a minha pesquisa. A minha pesquisa tem como principal objetivo simular cenários utilizando a elasticidade tarifária e a tarifa branca. A tarifa branca, primeiramente, é uma modalidade tarifária criada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem por objetivo fazer com que os consumidores comecem a reduzir o seu consumo de energia elétrica no horário de ponta e comecem a consumir mais no horário fora de ponta. E para que esse estímulo seja desenvolvido, a tarifa branca possui taxas diferentes para determinados horários. Isso é, no horário de ponta, o preço da tarifa é um, no horário intermediário é outro e no horário fora de ponta é um valor muito menor, sendo inclusive menor do que a tarifa da tarifa convencional. A elasticidade preço-demanda ou elasticidade tarifária basicamente é o que? É um conceito utilizado para explicar como a variação no preço de um bem tem interferência no valor da demanda desse bem, ou a variação da demanda pela variação do preço. E basicamente, para calcular a nossa elasticidade tarifária é a variação do valor percentual na demanda ou consumo de um bem dividido pela variação percentual no preço deste mesmo bem. Caso esse índice seja menor do que 1, nós dizemos que o nosso consumidor tem um perfil inelástico. Se esse índice for igual a 1, a gente diz que o nosso consumidor é unitário. E se esse índice der maior do que 1, a gente diz que o nosso consumidor é elástico. Agora eu vou exibir os nossos dados para a nossa presente pesquisa. Os dados da tarifa convencional e branca utilizadas nesse estudo são referentes ao estado de Mato Grosso do Sul. E a forma como eu classifiquei os tipos de consumidores é com base na classe social de cada um desses consumidores. E assim a gente pode ter uma noção maior como funciona o consumo residencial, uma pessoa com maior poder aquisitivo até uma pessoa com menor poder aquisitivo. Nós temos aqui o consumidor de classe A e podemos observar que a gente tem que o pico de consumo desse sujeito está concentrado majoritariamente entre as 5 horas da tarde e as 9 horas da noite. Ele também tem um pico na manhã e um pico também no período do almoço. Porém, a maior incidência de consumo está nesse período da tarde, nesse horário de ponta. Semelhantemente ao consumidor de classe A, a gente tem o consumidor de classe B, variando apenas a quantidade de energia da qual ele consome. Porém, o seu maior pico de consumo também se situa no horário de ponta, entre as 5 e as 9 da noite. O consumidor de classe C também possui essas semelhanças com os consumidores de classe A e B, diferenciando apenas a quantidade de energia em que ele consome. Ele possui 2 picos, um na manhã e um no horário de ponta, que seria das 5 às 9. Eu vou exibir um comparativo rápido entre a tarifa convencional e a tarifa branca. Eu apliquei o mesmo critério de análise para as 3 classes, para os 3 consumidores desse estudo. Pelo perfil de consumo de energia desses 3 consumidores, a gente tem que o consumo se concentra muito no horário de ponta. A tarifa branca, por possuir um valor tarifário muito maior nesse horário de ponta, acaba elevando os custos da fatura. Então, a gente tem que, para os 3 consumidores, a tarifa branca, no caso, é muito mais cara do que a tarifa convencional. Porém, a gente pode deixar a tarifa branca mais atrativa. A gente pode simular cenários no qual a gente desloca um percentual de consumo no horário de ponta para o horário fora de ponta. Eu vou simular para as 3 classes o deslocamento de 10% do consumo do horário de ponta para o horário fora de ponta, 20% e 30%. E pelos dados obtidos aqui e também nos gráficos, a gente pode ver que, mesmo se a gente deslocar 30% do consumo de ponta para um horário fora de ponta, a gente tem que a tarifa branca ainda continua sendo mais cara que a tarifa convencional. Quanto a gente teria que reduzir o nosso consumo no horário de ponta para que a tarifa branca se torne mais atrativa? Você não precisa reduzir, é só você deslocar. Quanto eu tenho que deslocar? Dado esse gráfico de dispersão, como vocês podem ver aqui embaixo, a gente tem alguns dados também. Supondo que a gente reduza 10%, 20%, 30%, a tarifa branca continua mais cara para um consumidor de classe A. Utilizando a equação que a gente obtém nesse gráfico de dispersão, a gente chega ao resultado que, deslocando 33% do nosso consumo no horário de ponta para o horário fora de ponta, a tarifa branca começa a ser mais vantajosa do que a tarifa convencional. E se a gente aplicar esse mesmo raciocínio para os consumidores de classe B e C, a gente tem que seria necessário deslocar 51% do seu consumo no horário de ponta para o horário fora de ponta. E para o consumidor de classe C, seria necessário deslocar 57% do seu consumo no horário de ponta para o horário fora de ponta para tornar a tarifa branca mais atrativa.